$30 mil o Bitcoin. O que acontece com a aprovação de um ETF Spot se for somente igual ao do ouro? Levaria rapidamente o preço do Bitcoin até aqui o valor de $138 mil. A SEC adiou a decisão sobre os ETFs de Bitcoin. Isso pode te preocupar, eu vou te explicar melhor sobre isso. Mas existe um motivo pela SEC estar adiando, tentando impedir o inevitável, que é a aprovação desses ETFs. Você sabe qual foi o impacto da aprovação de um ETF Spot de ouro nos Estados Unidos no ano de 2004? Não? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que aconteceu com o valor do ouro após a aprovação de um ETF similar ao que vai acontecer no Bitcoin. Da SEC adiando a decisão sobre ETFs. E o Bitcoin devolveu todos os ganhos da semana. Aqueles 7% de subida depois da vitória da Grayscale contra a SEC foram todos devolvidos. A matéria fala que a SEC tinha que ontem, dar resposta sobre 7 pedidos de ETF de Bitcoin à vista. 7 pedidos, pessoal. E ela se adiantou e pronunciou que estava adiando a sua decisão para uma próxima data. A SEC tem até 4 datas para fazer isso, tá? Ela pode ir jogando isso para frente até março de 2024. E é justamente o que ela está fazendo. Como consequência, o Bitcoin voltou para a região dos $26 mil. No momento está em 25.800, inclusive. De qualquer forma, os analistas da Bloomberg ainda acreditam que existe 75% de chance da SEC, da CVM americana, aprovar um ou mais ETFs ainda nesse ano de 2023. E olhando para o prazo até 2024, eles sobem essa probabilidade para 95% de chance. Isso significa que eles dão quase como certo a aprovação de um ETF Spot de Bitcoin até pelo menos 2024, tá? O impacto disso para o ouro, quando ele teve o seu ETF Spot aprovado nos Estados Unidos, foi enorme. Eu vou mostrar para vocês muito em breve, tá? A próxima data para a SEC dar uma resposta é 19 de outubro. Então, quer dizer, mês que vem a gente pode ter uma novidade aí. Mas eu acredito que ela vai continuar enrolando até a data final. E quando que é o prazo final para a SEC dar uma resposta? O primeiro deles está marcado para o dia 10 de janeiro de 2024. E os outros, até meados de março de 2024, que coincide com o halving do Bitcoin. Como eu falei para vocês, é muito fácil manipular esse mercado com esse tipo de notícia, com esse tipo de aprovação. E na minha cabeça faz todo sentido que a SEC enrole até meados de março para coincidir com a data do halving e aí tem um mega pump no mercado com esses agentes já ali, obviamente, investidos no BTC para ganhar esse bônus, para ganhar essa subida extrema de preço para o BTC. Como os analistas falaram, até 2024 a probabilidade é de 95% para aprovação da SEC. E não só os analistas falam isso, como o ex-presidente da SEC, o ex-presidente deles, diz que a aprovação do ETF Bitcoin é inevitável, apesar dos atrasos. Então eu estou alinhado aqui, tanto com os analistas quanto com o ex-presidente da própria SEC. Mas por que isso é tão impactante? As pessoas estão subestimando o impacto de uma aprovação de um ETF como esse, tá? Na minha visão, o preço do BTC está tão baixo é porque as pessoas estão subestimando. Todo mundo falando que é inevitável, que vai acontecer, 95% de chance de acontecer até o ano que vem, e o preço está abaixo dos $26 mil. Vamos comparar com outro ativo, O Bitcoin é considerado ouro digital. Vamos pegar o ouro mesmo, o ouro tradicional, e ver qual foi o impacto da aprovação de um ETF Spot nos Estados Unidos. A gente tem esses dados. Então tá aqui para vocês, ó. O ouro subiu 350% após a primeira aprovação do ETF. O Bitcoin poderia fazer o mesmo? Vamos analisar. Então essa matéria gringa que eu traduzi para vocês aqui com a ajuda do Google, fala o seguinte: o primeiro ETF de ouro recebeu luz verde nos Estados Unidos em 2004. Estamos falando 20 anos atrás. Quanto valeria o Bitcoin se espelhasse o rally do ETF do ouro? Então essa Ash Crypto postou um gráfico mostrando a trajetória de preços do ouro antes e depois que os legisladores dos Estados Unidos aprovaram o primeiro ETF para o metal precioso, para o ouro, há quase 20 anos. Então aqui embaixo vocês estão vendo justamente esse gráfico, tá? E vocês percebem que o ouro subiu 350% a partir da aprovação
desse ETF. É desse momento aqui que a gente está falando, tá? Em 2004 acontece a aprovação e a partir daí acontece um boom de preço do ouro até o seu topo aqui em 2011, tá? Uma subida de 346%. Surreal. Levou o ouro dos $450 até $1.820. 346%. E se isso fosse refletido para o Bitcoin? Se a mesma coisa acontecer para o Bitcoin? Lembrando que o Bitcoin, por ser um ativo muito menor, tem uma explosão muito maior do que um ativo milenar como o ouro, né? 346% do Bitcoin seria uma coisa mínima, mas vamos ser conservadores. Vamos dizer que uma aprovação de um ETF spot de Bitcoin nos Estados Unidos gere somente o que gerou para o ouro, somente os 346%. Aqui embaixo vocês vão perceber o que vai acontecer caso, quando chegar nessa data, o Bitcoin esteja ao redor dos $30 mil, tá? Então uma simulação aqui próximo do que a gente está hoje, né? O Bitcoin está em 26, está falando de estar $30 mil na época, pode estar muito acima, inclusive, né? Se estiver mais próximo do halving, mas vamos supor, está em $30 mil o Bitcoin. O que acontece com a aprovação de um ETF spot se for somente igual ao do ouro? Levaria rapidamente o preço do Bitcoin até aqui o valor de $138 mil, somente para refletir o que aconteceu no ouro, tá? Subir de 30 mil para $138 mil. Tem noção? Essa é a subida de 346%. Uma coisa extremamente conservadora, porque a gente está aqui imitando um ativo milenar, um ativo consolidado, que é o ouro, né? De trilhões e trilhões de dólares de valor de mercado. E como diz o analista aqui da matéria, a gente percebe a demanda do mercado pelo Bitcoin quando o desempenho das empresas listadas em bolsa que têm Bitcoin, ou seja, ações relacionadas ao Bitcoin, têm um desempenho superior ao próprio BTC. Tá? Então, quer dizer, o que está acontecendo é que essas empresas estão bombando, estão subindo muito forte em comparação ao Bitcoin e muito forte em comparação a outras empresas similares. Ou seja, o mercado, como não pode investir diretamente no ativo em si, já que não tem um ETF spot de Bitcoin, ele investe via MicroStrategy, via essas empresas. Então, quer dizer, o mercado está apelando para conseguir ter acesso ao Bitcoin. Imagina o que acontece no caso de uma aprovação de um ETF spot de BTC. Essa é a visão do analista e eu concordo com ele, tá? Eu acho que existe aí uma demanda represada que não consegue acessar o ativo e quando tiver essa liberação, tiver essa aprovação, um carimbo do governo de pode comprar Bitcoin, a galera vai comprar. Mas você aí quer comprar antes dessa galera entrar ou depois dessa galera entrar? Pensa comigo, você quer comprar hoje, que vale $26 mil, ou lá na frente valendo $138 mil, $150 mil? Eu quero comprar hoje, eu quero comprar antes desses grandes fundos, antes desses grandes bancos terem ali liberdade de comprar diretamente via um ETF spot de Bitcoin. E se você quer comprar hoje, a minha sugestão para você é a BingX, a corretora que eu uso pessoalmente porque tem várias vantagens como prova de reserva verificada, né? Você consegue verificar que o teu Bitcoin está dentro da corretora e não sendo usado para outras coisas por aí. Também é a corretora indicada, né? Ganhou o prêmio do TradingView, aquela plataforma que eu uso aqui para postar gráfico para vocês, né? Colocou a BingX como melhor corretora 2 anos seguidos, tá? E é a corretora que eu uso. Eu resolvi chamar a minha carteira de carteira HODL. Ela faz com que você conquiste seu primeiro Bitcoin mais rápido. É 100% automatizada. Você não tem trabalho algum. Só precisa clicar no botão abaixo e investir como eu.